que é daquelas, faz bem parte, é o que a gente ouve na rua, deputado. Por que os parlamentares não reduzem seus gastos mensais? E por que os políticos, em geral, a classe política, a gente ouve muito essa reclamação sobre vários assuntos, especialmente quando se entra numa questão financeira como essa, de o Estado estar sem dinheiro. O cidadão sempre questiona isso. Por que os parlamentares, os prefeitos, não reduzem seus gastos? É verdade que não reduzem ou não? O que isso afetaria o conjunto como um todo? O senhor pode responder? Fabrício, na verdade, a questão da redução dos gastos ou da melhoria da qualidade do gasto público, né? Esse é o grande desafio, né? Não basta falar, a Câmara vai fazer economia reduzindo cafezinho, reduzindo... Então, nós temos de pensar no país inteiro, né, em políticas que levem a uma maximização, uma potencialização da forma como os recursos públicos são gastos. Então, o inchaço do Estado. Veja que até o governo passado eram 39 ministérios. Certamente a presidente anterior não tinha lembrança de quem eram os seus 39 ministros. Quantos meses levaria para poder despachar com os 39? Alguns certamente devem ter ficado meses aguardando uma decisão que tivesse alguma emergência. Então, esse descompromisso com a coisa, inchaço da máquina pública, cargos comissionados, né? Os milhares, 18 mil cargos comissionados. São aqueles sem concurso, né? Ou sem concurso, aquele de indicação, né? De quem eventualmente ocupa o governo. E aí, esse modelo acabou sendo replicado nos estados. Se o governo federal tinha 39, o governo do Distrito Federal tinha 35 secretarias. Tinha até mais cargos comissionados aqui no Distrito Federal do que no governo federal, enfim, né? Então, vamos dizer, esse pouco zelo, né, com os recursos públicos, essa dispersão de dinheiro público, né, com gastos que não fossem emergenciais, a falta de planejamento que foi tocado primeiro aqui pelo professor Simões, quer dizer, nós temos aqui, no caso, quantos hospitais aí no nosso país não tem uma situação que eu verifiquei aqui no Distrito Federal. Um diretor de um hospital me contou que foi comprado no ano passado, governo anterior, há 2, 3 anos atrás, foi comprado um robô para cirurgia à distância. Esses equipamentos, 7 equipamentos que estariam encaixotados até hoje, porque não tem a estrutura para fazer uma instalação de um equipamento tão sofisticado como esse no hospital, que para preservar então você tem o robô, mas não tem a tomada. 7 milhões de reais é cada equipamento. Enfim, e aí contrasta, esse equipamento está na caixa, contrasta com a realidade do paciente. Aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, qualquer que seja o local, o ouvinte que fez a manifestação para a ouvidoria, né? Uhum. Falta saúde naquilo que seja o cuidado emergencial. Enfim, então, quando muitas vezes se procura atribuir apenas ao parlamento a responsabilidade. É possível cortar? É possível reduzir? Se fosse um esforço geral, né, você pode imaginar que haja juízes que recebam 150 mil reais. Como é? Mas não tem um teto constitucional? Então, esses mecanismos de controle, né, que são importantes, que sejam aprimorados, e essa transparência que tem de ser radicalizada, né, a sociedade precisa acompanhar de perto como é gasto o dinheiro público. Uhum. E em cada prefeitura. Nós temos ainda, o deputado que me antecedeu, certo, a reforma tributária. Precisamos dessa reforma tributária que repactue, né, o nosso pacto federativo, que refaça a relação entre o governo federal, que centraliza muito, não é? É a divisão do bolo, né, deputado? A divisão do bolo. E os estados e municípios que estão à míngua, né? É preciso haver uma reconstrução do Pacto Federativo. É uma reclamação muito antiga, eu vejo muito isso. Exatamente. Das prefeituras, os prefeitos reclamam há muito tempo disso e até hoje realmente não houve uma solução. Chegou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp também, Rony. Deixa eu ver o que ele disse. Não, teve um comentário do Lourenço de Recife, que está aqui na mesma mensagem que chegou para a gente. Eu acho que isso não tem a ver com previdência, isso é culpa de má gestão mesmo. O Lourenço é de Recife. E também pelo WhatsApp,
Rony diz assim: o meu nome é Rony, sou servidor público estadual do Espírito Santo. O meu estado tem sido dado como um exemplo de gestão. Apesar de ficar orgulhoso, desde 2014, quando tivemos nossa última reposição salarial, os vencimentos de todos os servidores estaduais estão completamente congelados. Eu gostaria que os convidados comentassem essa questão. E nós temos aqui, eu acho que quem é mais apropriado para falar sobre isso é o deputado Lelo Coimbra, que é do PMDB do Espírito Santo, que está com a gente no telefone, né, deputado? Sem dúvida, estou aqui ouvindo as manifestações aí, respondendo às perguntas. Eu acho que nós vivemos um momento em que o Estado brasileiro, União, Estados e municípios vão ter que se reinventarem no processo de gestão. Eu participo do momento de governo no Espírito Santo, eu fui vice-governador no primeiro mandato do Paulo Arthur, de 2003 a 2007. Daí em diante me tornei deputado federal. Mas o processo de ajuste fiscal aqui com ele, nos 2 primeiros mandatos e agora, tem sido muito bem feitos do ponto de vista de não deixar que o Espírito Santo enfrente as crises que a maioria dos estados brasileiros está enfrentando. Eu compreendo a manifestação de quem do Espírito Santo se colocou aí como servidor público, sim, mas sim. eu sou servidor público federal, sou fiscal do Ministério do Trabalho, licenciado. Acho que o tema do servidor público federal vai ter que ser trabalhado pelos governos, tanto federal, estadual e municipais, como lidar com essa questão da política salarial dos servidores, que não dá para você dar aquilo que se espera. As correções e os ajustes são, o congelamento a rigor não é congelamento, é a correção inflacionária, mas não tem, você tem que ter a opção na conjuntura que está colocado, se você recebe salário em dia e corretamente, ou se você dá aumento. A experiência do Rio é um exemplo, a experiência de outros estados estão colocados aí. O Estado brasileiro precisa sair do campo do período eleitoral e cuidar do mandato de cada um para entrar no campo do Estado e da gestão. Nós temos que ter uma forma de lidar com a gestão brasileira em relação aos cursos públicos. O tema previdenciário, alguém falou anteriormente aí, Sim. O tema previdenciário vai precisar ser enfrentado. Nós temos aí desde Olha, oi, deputado Lelo, está ouvindo a gente? Nós tivemos um problema aqui